a diferença de uma pessoa que consegue cativar a atenção de pessoas de outra que não consegue? O que diferencia uma pessoa que se conecta profundamente com outra? É o discurso? É o modo de falar? É o assunto? No vídeo de hoje, a gente vai desvendar os segredos da boa comunicação e usar como exemplo Pablo Marçal. Antes de eu falar quem é Pablo Marçal, se você ainda não conhece ou quer saber um pouco mais sobre ele, minha pergunta é: quando você conversa com alguém, as pessoas prestam atenção de verdade no seu conteúdo? Você consegue convencer as pessoas com aquilo que você está querendo falar? Pode parecer bobo, mas qual é o maior medo das pessoas? Eu vou dar 5 segundos para você pensar na resposta. Se você respondeu que o maior medo das pessoas é falar em público, parabéns, você acertou. Esse é o segundo maior medo da humanidade. Ele só perde por medo da morte. Você tem noção de que o maior medo das pessoas depois de morrer é falar em público? Pode parecer bobo, mas se você soubesse o poder que a comunicação tem para transformar vidas, você perderia esse medo agora mesmo. E por que a gente tem tanto medo de falar em público? Desde o medo do julgamento, desde a falta de experiência, desde o perfeccionismo, desde a comparação. Vários são os fatores que fazem com que a gente tenha medo de falar em público. E são as experiências passadas que muitas vezes moldam não só a nossa comunicação, mas também a nossa visão sobre a importância da comunicação. Muitas vezes você acredita que só os outros têm capacidade de falar em público e isso pode ser um fator que está faltando para você deslanchar não só na tua comunicação, mas nos teus resultados. Vamos lá, muitas pessoas têm medo do julgamento, do que o outro vai falar. Sabe quando você abre a boca e você vai falar alguma coisa e você pensa, o que será que vão falar de mim quando eu usar o microfone? A grande maioria das pessoas não está aí para te julgar quando você abre a sua boca e fala algo. Você deixa que o teu conhecimento e o teu conteúdo não venham à tona muito em função do medo do que o outro que está ali vai pensar sobre você. Porém, algumas pessoas desenvolveram a habilidade da comunicação e fazem isso com maestria. Pablo Marçal, um empreendedor, muitas vezes apelidado de coach, porque ele faz palestras e fala para pessoas se desenvolverem e motiva pessoas a mudarem de vida. No último pleito eleitoral, Pablo Marçal foi candidato à Prefeitura de São Paulo e quase entrou para o segundo turno com mais de 1.700.000 votos. E o que fez com que Pablo Marçal atingir um número tão grande de pessoas, pode ter certeza que foi a comunicação dele. Ele conquistou milhões de seguidores com a sua comunicação já há alguns anos, trazendo conteúdo para as pessoas. Pablo tem uma comunicação genuína que faz com que as pessoas se conectem diretamente com ele, como se você estivesse conversando com um amigo muito próximo. Pablo tem uma forma muito genuína de se comunicar com as pessoas. Ele é autêntico, ele traz as experiências pessoais, positivas ou negativas, trazendo uma proximidade com o público. É como se ele se aproximasse de você, assim como eu estou fazendo agora aqui na câmera. Você se sente como um amigo, compartilhando as experiências pessoais. Ele não molda um personagem, ele é o próprio personagem. Outro ponto que conecta muito o Pablo com o seu público é a energia e entusiasmo com que ele conecta com as pessoas. Isso nada tem a ver com estar muito desperto ou não. Ele traz a emoção para as palavras dele, ele traz a emoção para o conteúdo que ele aborda. E isso tem muito a ver também com o tom de voz que ele utiliza durante a sua comunicação. Pode ver, ele em vários momentos ele oscila. Uma hora ele fala mais tranquilo, outra hora ele fala mais alto, uma hora ele fala mais engraçado. Tem horas, inclusive, que ele utiliza... como é que eu vou falar? Tem horas que ele utiliza até mesmo algumas palavras erradas, ele corta algumas palavras, ele utiliza o jeito dele de falar, ele é goiano, um jeito meio interiorano, que conecta com as pessoas. Imagine se a gente só falasse coisas bonitas e palavras difíceis e rebuscadas.
você ia ficar vendo esse vídeo até agora? Ao mesmo tempo que usar uma comunicação muito informal, sem base, também vai afastar o público. Aliás, me conta aqui nos comentários se você gosta do conteúdo de Pablo Marçal. Se é um conteúdo que te motiva ou você acha que é balela o que ele tá falando. E se não gosta, comenta também. Eu vou adorar saber qual é a tua opinião. Se tem uma coisa que o Pablo Marçal é expert, é fazer essa interação com o público. Isso que eu fiz com você no conteúdo anterior. Perguntando, tendo essa proximidade, querendo saber de fato o que você pensa sobre ele. Isso é se comunicar. Não é só eu falar o que eu penso ou trazer mensagens positivas para você. É saber o que você também está absorvendo do conteúdo que a gente está trocando aqui. É inegável o poder de persuasão que Pablo Marçal tem. Goste você ou não, ele tem uma legião de fãs, haters e pessoas que acompanham ele diariamente. E se tem uma coisa que o Pablo Marçal é expert, é direcionar as pessoas para o assunto que ele deseja falar. E muitas vezes ele utiliza a técnica do absurdo. Tubarão com fome ou sem fome, antes de atacar você, ele vai chegar bem próximo e vai depender da sua reação ao ataque. Aí a pessoa que não sabe o que está acontecendo vira as costas pro tubarão e nada. Game over seu jogo. Tubarão é o seguinte, você tem duas mãos, não tem? O tubarão chega, você usa uma mão para dar um murro no focinho dele. Isso aqui é muito sensível no tubarão. Só que às vezes você pode errar, ele pode arrancar sua mão. Enquanto ele está comendo uma mão, você dá o focinho de novo aqui, ó. Se você não sabe o que é a técnica do absurdo, é chamar a atenção para algo muito impactante. Se você fez algum curso dele ou assistiu alguma live, já se deparou com várias cenas dele falando coisas absurdas, como por exemplo o dia que ele brigou com um tubarão, ou o dia que ele falou que para enfrentar um leão você tinha que ser maior que ele. Dentre todas essas histórias, Pablo Marçal atingiu um nível que hoje não existe uma pessoa que não saiba quem ele é. Salvo esses fatos, existem alguns pontos fracos na comunicação de Pablo Marçal que podem ter sido sim fatores fundamentais para ele não ter levado o segundo turno ou ainda não ter te convencido do poder da comunicação que ele tem. E apesar de ele ter um discurso muito cativante e que conecta com milhões de pessoas, existem alguns pontos negativos que afastam a comunicação de Pablo Marçal de um grande público que também não ressoa com ele. E é justamente uma das técnicas que ele mais usa, que é a técnica do absurdo, que acaba afastando muitas vezes boa parte do público. A comunicação, ela exige dois parâmetros, o racional e o emocional. Saber equilibrar os dois pratos é o diferencial que vai fazer o casamento da comunicação dar certo e você ser efetivo quando você quer comunicar algo para alguém. E apesar de muitas vezes a mensagem dele ser positiva, ela acaba sendo encarada como algo bobo, tolo, sem traduzir o conteúdo que ele deseja expressar. E aí quando você for utilizar do discurso, tome muito cuidado para não utilizar tanto as emoções para não ter um efeito colateral, assim como muitas vezes ele acaba tendo quando coloca as emoções naquilo que ele fala. Goste você ou não, esse é um dos jeitos de se comunicar que vai trazer muitos Marçais por aí. E eu trouxe dicas de como se comunicar bem, assim como o Pablo Marçal. Seja entusiasmado. Comunique aquilo que você quer falar com vontade. Ninguém vai prestar atenção numa pessoa desanimada. Faça interação com o público. Como eu fiz agora, fazendo perguntas. Tá gostando desse conteúdo? Já deixa o seu like, me conta o que você tá achando, qual é a tua maior dificuldade na hora de se comunicar. Conte histórias, as pessoas adoram fazer parte da sua história, saber o que aconteceu e principalmente por que você tá contando aquilo para elas. E se você gostou, eu já falei várias vezes, mas não custa repetir. Se inscreve nesse canal, deixa esse joinha. Ou, se não gostou, também pode deixar que tá tudo certo. Eu vou adorar. Um grande beijo e escreve aqui o que mais você gostaria de saber sobre comunicação ou sobre desenvolvimento pessoal. Um grande beijo, até o próximo. Tchau!